Oiê! Oi, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos esperar o pessoal que está entrando. Oiê, Selma, tudo bem? Silvia, Rosaci, Gui, Matheus, Nice, Rogério, como vai, Rogério? Leonardo, e aí, oi, tudo bom, gente? Como vocês estão? Estamos aqui, vamos falar de um assunto bem bacana, que na verdade eu gosto muito, que a gente vai falar aqui sobre os triângulos harmônicos, que é bem legal. Eu vou falar lá da teoria do meu querido mestre, que infelizmente não está mais com a gente. Oi, Gui, tudo bem? Que bom que você entrou. Gui é meu parça lá em Maringá. De vez em quando a gente faz algumas lives juntos, né, Gui? E até pedi para ele entrar, porque qualquer coisa, se ele precisar falar alguma coisa, a gente chama ele, convida ele. E aí, essa teoria do meu mestre, querido mestre David Daniels, que eu tive a honra, né, de ser certificada aí no Enneagrama pela Escola de Tradição Narrativa por ele, pelo Peter Ohana, e eles são pessoas maravilhosas e infelizmente ele não está mais entre a gente, mas ele era um querido, um tipo 6, muito querido, muito bacana, uma pessoa que estudou muito, investigou muito essas questões e aí a gente vai trazer essa teoria dos triângulos harmônicos pela visão do David Daniels. E vocês vão gostar muito, porque ele dá umas dicas bacanas, sabe, pra gente, como que a gente atinge esse equilíbrio, né? Porque na vida, né, a ideia é que tudo que você viva, né, que você tem equilíbrio, né? Não é assim? Você comer demais, se você não tiver equilíbrio entre tudo que você ingere, né, você tá com alguma, você pode ter algum problema. Se não tiver equilíbrio entre usar a sua energia para o trabalho, se você usar em excesso, você também pode ter problemas. Então, a vida requer equilíbrio. Oi, Nelita, tudo bem? Kelly, Flávia. Está dentro do avião, Flávia, que legal. Faça boa viagem para BH. Flávia estava com a gente aqui. A gente estava finalizando um 4 caminhos, com um grupo menorzinho, né? Mas a gente finalizou, porque aqui em São Paulo começou a ser autorizado, essas coisas. E a nossa querida Flávia estava aqui com a gente. E é muito bom ter ela aqui um pouquinho na live antes dela do avião decolar. Rosimara, Luiziane, estou esperando todo mundo ir entrando, né? Para eu começar a falar, né? Dessa maravilhosa teoria do David Daniels sobre os triângulos harmônicos, né? Doida para voltar. Logo a gente volta. É muito gostoso, né? Os grupos, os encontros que a gente faz aqui nas sedes, as pessoas gostam muito, se sentem bem, aprendem muito e se trabalham, que nosso diferencial é esse, né? A gente não só passa informações sobre Enneagrama, passa todo o processo de autoconhecimento, mas também a gente vivencia e elabora muitas questões, né? Porque não dá para mudar só pelo racional, tem que vivenciar também para a gente poder sentir e ter uma ação diferente a partir desse autoconhecimento. Então esse é o trabalho que a gente faz aqui no SEDES e que tem bastante resultado. Por isso que a Flávia está falando aí, que está doida para voltar. A gente também está doida para que você volte. Irmã
Rosaci mandou um abraço, um beijo grande para a irmã Terezinha, minhas amigas, irmãs que eu adoro, respeito muito, são super queridas e estão sempre aqui na nossa live. Então vamos lá. Para falar dos triângulos harmônicos, a gente volta a falar dos centros de inteligência, né? Então, como vocês sabem, o Eneagrama, então, é dividido, né? Aqui, esse diagrama, ele é dividido em 3 tríades, né? Então, os tipos 8, 9 e 1 representam o centro físico. Os tipos 2, 3 e 4, o centro emocional. E os tipos 5, 6 e 7, os tipos mentais. Então, né, dito isso, lembrando, né, que num primeiro momento, quando a gente vai falar de personalidade, a gente fala de comportamento, e comportamento envolve aprendizado, envolve percepção e envolve interpretação. Então, às vezes as pessoas agem comigo de alguma forma que eu interpreto como algo ruim ou negativo, mas não necessariamente aquela pessoa teve a intenção. Mas aí a minha interpretação faz eu ter uma reação ou uma ação. Então, quando a gente está falando de comportamento, a gente também está falando dessas reações, dessas ações e de habilidades que a gente adquiriu durante o decorrer da vida, tá? Estou começando aqui essa live, tá? Estamos começando agora, o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Então, por que eu estou falando isso? Porque essas habilidades, por exemplo, do centro físico, que são os tipos 8, 9 e 1, são habilidades ligadas à parte do cérebro chamado bulbo cerebral. São habilidades que têm a ver com ir para a ação. É onde também nós temos os nossos instintos de sobrevivência, autopreservação, social e 1 a 1, que coloca, onde colocamos energia na nossa ação. Então, se eu sou autopreservação, a minha energia, a minha ação é de me preservar. Se eu sou social, a minha energia é de me socializar, de estar sempre com as pessoas e me preocupar primeiro com as pessoas. Tá pausado, voltou, né, gente? Tudo bem? Todo mundo voltou aqui? Que deu uma pausa aqui, não sei se é minha internet, tá? Às vezes acontece isso com as lives, né? E se eu sou 1 a 1, que a gente chama de 1 a 1, é uma conexão que eu faço com um número menor de pessoas. Isso são meus instintos, estão compostos no centro físico. Por que centro físico? Porque é o que me leva a uma ação. E essa energia instintiva está nesse centro físico. É o que faz eu ir para o mundo, é o que faz eu ter algum tipo de atitude no mundo, ok? Dito isso, a gente vai para o centro. Então, o centro físico tem a ver com o bulbo cerebral, são habilidades de ação, de autonomia, de busca, né, de o que eu quero ser, o que eu quero fazer, né? Já no centro emocional, 2, 3 e 4, tem algumas pessoas aí do centro emocional, Nelita, Carol, são as pessoas que desenvolvem habilidades do centro do sistema límbico, que é o centro emocional. Então, são pessoas que sentem mais as coisas, que buscam aceitação, que buscam reconhecimento. Então, desenvolvem mais habilidades ligadas a isso. E 5, 6 e 7, neocórtex. É o neocórtex, centro mental, e são pessoas que desenvolvem habilidades do planejado, analisar. Neocórtex, como a gente sabe, é o centro de inteligência que mais se desenvolve no ser humano, ok? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque essas tríades são divididas dessa forma. Então, 8, 9 e 1, centro físico, 2, 3 e 4, centro emocional, 5, 6 e 7, centro mental. Desenvolvemos habilidades de cada centro.
todos nós temos um pouco de cada tipo, por isso, porque todos nós temos esses 3 centros. Mas nosso tipo tem a ver com as habilidades de um centro, que ficaram mais desenvolvidas, mais usadas, que tem a ver, enfim, com aquilo que eu venho fazer nesse mundo, com a minha obra, com a minha missão. Então, por exemplo, eu sou tipo 8, então minhas habilidades são do centro físico, certo? Então, sou uma pessoa de ir para ação. Às vezes, confundo ação com impulso. Vou lá e ajo, falo, né? Ou como tipo 9, que às vezes não fala porque busca paz e harmonia, mas né, fica o tempo todo, né, amortecendo aquela raiva. Ou como tipo 1, que não vê como certo expressar o que está pensando, porque senão ele põe toda aquela raiva para fora de maneira desordenada, ele fica contendo essa raiva dentro dele. Enfim, isso é para dizer que a gente tem habilidades de todos os 3 centros de inteligência. Então, são habilidades físicas, centro físico, habilidades mentais, ou melhor, cognitivas, do centro mental, e habilidades emocionais, do centro emocional, tá? Então, primeira coisa, identifique o seu viés de personalidade. Então, você já sabe como é sua personalidade, em que tríade você está, se é na emocional, na física ou na mental. Então, você já sabe aonde você está. Então, vamos começar a trabalhar com essa questão dos triângulos harmônicos, tá? O que são os triângulos harmônicos? Eu fiz aqui na minha mandala, aqui no meu tapete que eu ganhei da Ginger, aquela fofa, eu fiz uma linha aqui imaginária, que não é bem imaginária, eu coloquei na verdade uma fita cap, tá? Nesses tipos que o David Daniels disse que tem uma linha imaginária. Então, por que ele disse isso? Porque entre o 7, por exemplo, é do centro mental, ok? E estava ligado ao 5, que é outro mental, e ligado ao 1, que é o centro físico. Então, nesse mapa, faltava uma conexão do 7 com o centro emocional. E aí, então, foi construída essa linha imaginária para o 4. Da mesma forma que o 4 está ligado ao 2 e ao 1 e faltava, né, uma conexão com o centro mental. Eu vou falar porque o David Daniels chegou nessa conclusão. Por enquanto só estou mostrando o que aconteceu nesse mapa. A mesma coisa com o 5, que estava conectado com o 7, outro mental, e conectado com o 8, centro físico. Faltava uma conexão com o centro emocional. Da mesma forma que o 2 estava conectado com o 4 e com o 8 estava faltando o centro mental. Tá? Então, ele começou a pensar que ele precisava usar esse cérebro trino, bulbo cerebral, sistema límbico, neocórtex, né, centro físico, centro emocional e centro mental, para, nesse mapa, para integrar a essência, porque ele dizia, não, mas o Gurdjieff já trouxe esse pensamento de que a gente precisava de equilíbrio nos 3 centros, né, no coração, conexão com as pessoas, mente limpa, menos barulhenta, e físico. O físico é necessário para estar no mundo, para ir e vir. Então, você precisa cuidar do seu físico, fazer exercícios físicos, cuidar de você. Né? Então, ele dizia, se nós precisamos, como Gurdjieff dizia, de equilíbrio nos 3 centros de inteligência, e para nos colocarmos a serviço de algo maior, de um bem maior, essa é a teoria do Gurdjieff, do 4º caminho, ele dizia, não, está faltando então alguma coisa para esses tipos, para o 7, para o 4, para o 2 e para o 5. Então ele, né, estudando, ele entrou
começou a perceber que precisava entender melhor que conexões esses tipos teriam e com quais centros, no caso do 7 e do 5 com o centro emocional, e no caso do 2 e do 4 com o centro mental. Então, ele entendeu que quando ele criou isso, ele começou a perceber que isso era a chave para o desenvolvimento e a integração, né? Ele fez isso junto com a Virginia Price, tá? Não foi só um trabalho dele. Então, assim, ele dizia que um tipo tem como especialização um dos 3 centros de inteligência, cabeça, coração ou corpo, né? Mas precisava ter os 3. Isso mesmo, Joara, ele era mental, ele é tipo, o David Daniels era tipo 6. Ele dizia que um tipo tem uma das 3 grandes energias da vida, mais impactantes no seu eu, que eu vou explicar melhor, que é uma energia ativa, uma energia receptiva e uma energia que balança, que dá um balanceamento. Isso também tem a ver com a terceira força, né? Que a gente fala desse triângulo que representa a lei de 3, a terceira força, que na vida tem uma ação, uma reação e uma mediação, né? O nonsenso, bom senso, consenso, tese, antitese e síntese. Então, é a chave para esse equilíbrio, né? Então, ele dizia também que esse tipo, que o nosso tipo, lida com uma das 3 formas básicas, né? Que são resolução, regulação emocional ou solução do conflito. Então, ele vai trazer como é que esse eu trabalha, integra a essência dele para estar na vida e resolvendo, né? Essas questões da vida que não são fáceis, né? Flávia, boa viagem. A Flávia vai ter que sair por conta do avião que vai decolar. Então, assim, e sempre ele dizia, né? A gente tem que se fixar diante de um problema na positividade de uma solução, mas mantendo uma análise lógica e expressando também uma profunda preocupação para chegar à raiz do problema, seja ele qual for. Para a gente não ficar na superficialidade, resolvi foi, não olho mais para o problema, virei a página, pus debaixo do tapete, isso não é uma profunda preocupação com a raiz do problema, né? Às vezes a coisa fica martelando lá na nossa porta, né, gente? A gente não resolve, né? A gente pinta a porta, a gente fecha a porta, faz qualquer coisa, não resolve. E aí o que acontece? A vida começa a mandar de novo para a gente, né? O mesmo problema, só que com outra cor ou com outra configuração. Então, assim, as tríades harmônicas, né, que é a integração desses 3 centros, né, em todos os tipos, elas fornecem tudo que é necessário para uma vida satisfatória, para a compreensão de si mesmo e dos outros, que é essa ideia do David Daniels, tá? Então, essa teoria é baseada nos centros de inteligência equilibrados e utilizados de forma harmônica, conforme a necessidade que a gente tenha de resolver os problemas que vão surgindo aí na nossa vida como um todo, tá? Então, vamos começar a falar então desse, né? Então a gente tem aqui nas minhas costas esse mapa e, como eu falei, criei 2 linhas aqui nesse diagrama original, para vocês entenderem esses triângulos, como é que eles ficaram, né? Então, eles ficaram 8, 5 e 2, tá vendo? Formou aqui um triângulo, além do original 9, 6 e 3, e formou outro triângulo aqui, 7, 4 e 1, tá vendo? Então, isso são os 3 triângulos harmônicos, tá? Depois eu vou colocar uma imagem, né, que é do
site do David Dennis, vou pedir para a nossa querida Helena Sordilli, que é nossa assessora de marketing, colocar no Insta para vocês terem essas imagens desse trabalho do David Dennis, tá? Como é que ele foi descobrindo, então, essa ligação do 2 e o 5, por exemplo, né? Ele descobriu que o tipo 2, aí quem é tipo 2, veja se vocês, né, conseguem perceber isso que o David Dennis falou, que o tipo 2 tem uma conexão secreta com o tipo 5, onde ele recua, restaura, conserva energia e reflete mentalmente. Você pode ver que, tirando aquele impulso do 2 e para o 8 lá e agir, né, com uma certa raiva, você pode ver que ele para, ele recua, ele restaura, ele reflete mentalmente né, eu trabalho muito com o tipo 2, ele fala assim, eu vou ter que pensar nisso, me dá um tempo até tal dia para eu pensar. Então, um pouco disso que o 2 faz. Ele fala, eu preciso refletir mentalmente sobre tal situação. E a mesma coisa, os 5, né, podem dar, podem dividir com os outros, com uma generosidade sincera. Eles só querem saber por quanto tempo, porque também não vou ficar dividindo aqui meu tempo com vocês, eu tenho infinitamente, eu preciso de saber quanto tempo que eu vou ficar com vocês aqui dividindo informação. É assim que o 5 pensa. Essencialmente, eles querem saber que existe um começo, um meio e um fim para as reivindicações que lhes são feitas, para os pedidos, as solicitações. Mas se você pede, por exemplo, né, para um tipo 5, uma informação, você pede para ele, não sei se tem algum tipo 5 aqui, né, Luciana Seixas, enfim, você pede para ele, por favor, você pode me explicar como isso funciona? E aí o tipo 5, ele dá uma aula perfeita, super articulada, mas é isso, peraí, é dentro do tempo dele, tá? Com começo, meio e fim. Não vou ficar infinitamente aqui nesse boteco bebendo cerveja, até porque, né, preciso da minha privacidade. E falando desse assunto que você quer ouvir tanto. E aí, ele vai falar que no decorrer aí do trabalho dele com o Enneagrama, ele viu muito tipo 7 confuso, porque eles têm experiências de sentimentos fortes, especialmente quando despertam, né, quando conseguem acessar a dor, os sentimentos são super fortes e intensos, e também eles começam a permitir uma gama de sentimentos que incluem até os mais sombrios, tá? Isso é o tipo 7, com a ligação com quem? Com 4, né? Da mesma forma, os tipos 4 têm momentos, né, de incrível leveza de ser. À medida que despertam e começam a se concentrar mais nos aspectos positivos, não é fácil, né? Mas quando eles conseguem, eles vão descobrir que esses aspectos positivos sempre estiveram lá. Mas eles estavam tão conectados com o negativo que eles não conseguem enxergar esses aspectos, né? Tenho uma amiga que amo e é meu 5 favorito da vida, mas é isso, né? Tem o tempo dela, né, Nelita? É assim, acabou seu tempo, pi, né? A Marília está ansiosa pela sua leveza do ser. Então, pois é, no momento que você vê esses aspectos positivos, né, da sua personalidade junto com a sua essência, que é integrar a originalidade, aí você consegue sentir essa leveza sim, né? Então, quando esses 2 triângulos que eles criaram, né, que é do 1, 7, 4 e o 2, 5, 8, né, se tornam conscientes, eles também podem
eles podem experimentar esse fluxo de movimento engenhoso que vai acontecendo, tá? Então, né, os 3 centros vitais, né, que são mental, né, e emocional e físico, né? Eles têm, a gente tem algumas, o David Daniels tem algumas explicações básicas, sabe, sobre cada centro, que depois ele vai buscando como cada centro pode se integrar. Então, os centros da cabeça, ele chama de centro da cabeça, né? Head Center, né? Que é o tipo 5, 6 e 7. Eles tendem a filtrar o mundo através das faculdades mentais, certo? Analisar, planejar e assim que eles e raciocinar sobre as coisas. Os objetivos deste centro são ajudar a minimizar a ansiedade, gerenciar situações potencialmente dolorosas e obter uma sensação de certeza e segurança através dos processos mentais de analisar, descobrir, visualizar, imaginar e planejar. Tá? Além disso, todos nós dependemos desse centro de inteligência principal para desenvolver as qualidades mais elevadas de sabedoria, conhecimento interior e consideração. É importante ressaltar também que todos experimentamos a emoção básica do medo, que traz esse sentimento de ansiedade, principalmente para o centro mental, mas todos nós experimentamos esse medo, né? É uma emoção, como dizia David Daniels, encontrada em todos os mamíferos, que não queremos necessariamente sentir, né? Ninguém quer sentir medo, mas que aparece quando experimentamos ameaças e insegurança. Essa emoção é o que nos motiva, a emoção do medo nos motiva a tentar satisfazer essas necessidades básicas de segurança e proteção. Então, todos nós temos esse centro, que é o centro mental. As chaves, palavras-chave desse centro é segurança, certeza, garantia, previsibilidade e oportunidade, no caso principalmente do tipo 7. Centro emocional, então vamos lá, 2, 3 e 4. Eles tendem a filtrar o mundo por onde? Pelo filtro da inteligência emocional, certo? Que é outro tipo de inteligência. O centro do coração nos sintoniza com o estado de humor e sentimento nos outros, para com os outros e em nós mesmos. Então, para que possamos atender às necessidades vitais que temos de conexão, de contato, de aprovação. Quem quer se sentir aprovado? Quem não quer chegar num lugar e se sentir conectado? Todos nós, né? Por isso, todos nós temos essa inteligência. Também obtemos reconhecimento de outras pessoas, o que nos ajuda a apoiar nossa autoestima e a satisfazer essa necessidade tão humana, né, de amor e conexão. Para garantir que recebemos, né, aprovação e reconhecimento, a gente cria uma imagem de nós mesmos, que faz com que as outras pessoas nos aceitem e nos vejam como especiais, né? Além disso, todo tipo depende da inteligência emocional para desenvolver as qualidades mais elevadas do centro do coração, incluindo empatia, compreensão, compaixão e bondade amorosa. Basta ser bondoso. Tem essa amorosidade que tem a ver com o centro do coração. Quando experimentamos uma ameaça ou uma perda, né, percebida de conexão, né, então a gente percebeu que
perdeu a conexão com uma pessoa muito ruim para a gente, desde uma perda física mesmo, alguém que nos deixou, como perder alguém, um amor, ou perder uma relação, né? Quando a gente experimenta uma ameaça, né, dessa perda de conexão, experimentamos o quê? Angústia, tristeza, né? Encontrada em todos os mamíferos, mas uma emoção especialmente poderosa nos humanos por causa de nossos longos anos, sabe do quê? De dependência na infância. Todos nós nos tornamos dependentes dessa conexão de amor e de acolhimento que a gente tem na primeira infância, né? No início da nossa vida. Isso nos motiva a permanecer conectados ou fazer algo para se reconectar, a fim de obter, sustentar amor e vínculos vitais com os outros. Tá? Então, todos nós sentimos isso, sem exceção. As palavras-chave desse triângulo, né, é amor, desse centro de inteligência, é amor, conexão, afeto, ligação, imagem e aprovação. E todos nós buscamos nos sentir aceitos e aprovados na vida, sem exceção. E o centro do corpo, o centro físico, né, como chamava assim meu querido mestre David Daniels, tipos 8, 9 e 1, tendem a filtrar o mundo através de uma inteligência sinestésica, sensações físicas e das vísceras, parece que tudo eles sentem aqui na barriga, né? Todos nós, sem exceção, usamos posição pessoal e poder pessoal para tornar a vida da maneira que acreditamos que deveria ser. Todos nós. Criamos estratégias para garantir nosso lugar no mundo, para minimizar nosso desconforto. Todos os tipos dependem do centro de inteligência do corpo, centro físico, para estar em contato com suas qualidades mais elevadas, incluindo a quantidade certa de energia necessária para a ação. Principalmente quanto poder usar essa energia em situações, né, diversas, e a capacidade dessa energia está fundamentada em nós mesmos e no mundo. É o que me faz me sentir no mundo, é o meu centro físico, é essa inteligência do centro do corpo. Eu estou aqui agora, né? A qualidade de presença, inclusive, né? Todos nós experimentamos a emoção básica de raiva, que é a emoção básica desse centro físico, encontrada também em todos os mamíferos, e que não queremos sentir, nós não queremos sentir quando a nossa necessidade básica de autoestima, de posição no mundo, e como conseguir, né, o que queremos está ameaçada. Quando isso acontece, a gente sente essa raiva, todos nós. Por sua vez, isso leva nosso comportamento para melhor, porque podemos agir, né, arregaçar as mangas e ir atrás do que queremos, ou para pior, porque impulsivamente reagimos. Palavra-chave desse centro é valor, congruência, proteção, conforto, harmonia e presença e pertencimento, tá? Que é a questão do 9. Bom, essas são as 3 energias: físico, mental e emocional, ou como David Daniels chamava, as forças vitais da vida. Mas isso é apenas o começo do que essas tríades da harmonia fornecem, né? Cada tríade fornece um tipo que leva a uma das 3 energias, fornece ao nosso tipo 3 energias básicas ou forças vitais.
Energia ativa, energia receptiva ou energia equilibrada. Essas três energias, três formas, três manifestações de força vital, de energia vital, elas estão incorporadas nessa estrutura das tríades harmônicas, né? Então, eu vou falar das três grandes forças ou energias da vida enraizadas nas tríades da harmonia, tá bom? Então, vamos lá. Quero que vocês lembrem do tipo de vocês. Então, aqui, vamos começar pelo 9, 6 e 3. Então, aqui no 9 é uma energia receptiva, tá? Aqui no 6, aqui no 3 é uma energia ativa. E aqui no 6 é uma energia de balanceamento. Então, ele foi estudando o comportamento das pessoas e foi percebendo que poderia ser uma saída. Então, por exemplo, se você é 9, a sua energia é mais receptiva. Então, quando você vai para o 3, você usa uma energia mais ativa, de ir fazer acontecer. E se você vai para o 6, você usa uma energia mais de balanceamento, de parar, pensar, tal. De repente eu saí fazendo, ou também recuei demais. Será que eu não preciso trabalhar esse balanceamento? A mesma coisa quem é do 3, né? Tem meus amigos aí do tipo 3, que é uma energia ativa, uma energia de fazer, certo? E aí, a energia receptiva é a energia do 9, para o 3 é a energia 9, né? Então, uma energia que faz ele... Peraí, vamos parar, vamos, não é pensar e analisar, não é isso, é parar. Algo está dando errado, né? Vou parar. E a energia 6 é uma energia de balanceamento para o tipo 3 também, tá? Da mesma forma, para o 6, que fica o tempo todo ponderando, a energia, né, receptiva é 9 e a energia ativa é 3, percebe? Então, é o mesmo círculo, tá? O mesmo processo para essa tríade. Da mesma forma, vamos falar do 4, 7 e 1. 4, 7 e 1. Então, a energia do 7 é uma energia ativa. Vai, faz, tal, pensa em opções prazerosas, né? Qual é a energia receptiva desse triângulo? A energia do 4, é mais receptiva. E aí, nesse caso, a energia do 1 seria uma energia que traz balanço, né? Tanto para o 4 como para o 7. Por quê? Porque o 7, ele tem tantas opções que ele perde o foco, certo? Então, ou ele está ativo com as opções, ou ele está no 4, receptivo, mas naquela sensação de estar, às vezes até meio no drama, ou aniquilado. A energia 1 é que traz assim, tá bom, não dá para ter tudo na vida, mas vamos começar fazendo por aqui? É uma energia que traria um balanceamento, estou traduzindo numa linguagem mais comum. Da mesma forma, né, que a energia do 4 é uma energia receptiva, vai acontecendo as coisas, ele vai vivendo as situações, nem sempre ele atua, nem sempre ele age, né? Ao contrário, às vezes ele deixa as coisas acontecerem e não agem, né? Então, o que acontece, né? Ele precisa de que energia para agir? Energia 1, que vai, quando ele vai para 1, ele começa a agir, ele sabe o que fazer, ele sabe o que é o certo para ele, né? O duro é ele sair dessa energia receptiva de deixar as coisas acontecerem, a revelia, né? E a energia 7, né? Então, a energia 7 seria uma energia de ativa e a energia 1 é a energia que balança isso, né? Tá? A mesma coisa do 7, eu já falei do 1, energia ativa, porque o 1 fica, faço, não faço, isso é certo, é errado, e aí, como eu devo fazer? Ou ele age por impulso, ou ele fica nesse eterno autoflagelação até que ele faz com ele mesmo, né?
Então, a energia do 7 seria uma energia mais ativa para ele, porque pelo menos ele vai, faz, né? Ele cria opções. E aí, a energia 4 seria uma energia receptiva. Então, se ele juntar as duas energias, ativa e receptiva, ele vai ter um melhor balanceamento, um balanceamento positivo, não um balanceamento negativo, tá? Então, o que mais? Aí tem o 852, a mesma coisa. Qual é a energia ativa de 852? É o 8. Vai, faz, acontece, realiza, né? Qual é a energia receptiva? Que traria um equilíbrio, que traria esse pensar, esse analisar, essa inteligência mental que a gente acabou de falar. Seria o 5. E o 2 seria o balanceamento. Né? Não preciso nem ir tanto para o mundo, nem me fechar tanto. Posso externalizar aquilo que eu sou de uma maneira mais equilibrada. Né? Deixa eu ver o que a Nelita falou, mais duro do que sair do próprio 4 é perceber que está entre o 4 e o 5. É verdade aqui, né? Essa posição aqui. Essa posição, o 4 fica quando ele, né, a gente brinca que ele vai para o buraco, né? O lugar aberto aqui do Eneagrama, né? E aí, quando ele vai para esse lugar, ele fica ou mais ruminante, ou vivendo mais a dor dele, né? Então, por isso que ele precisa usar o buraco, ele precisa usar essas conexões do triângulo para ele poder sair disso, tá? Não ficar só na armadilha do ego, né? Que tá vendo, não nada dá certo para mim, o eterno frustrado, né? Então, ele precisa sair dessa energia e, né, usar, que é uma energia receptiva, e para uma coisa mais ativa, que é o 7, né? Para depois ir para o 1 e fazer um balanceamento disso tudo, tá? Então, a energia 8 é ativa, o 5 receptiva e o 2 é o balanceamento aqui desse triângulo. Da mesma forma que para o 2, ele precisa ir para o 8 para ter uma energia ativa, mas precisa ir para o 5 para ter uma energia mais receptiva, de olhar para si, de parar de ajudar compulsivamente os outros e olhar para as pessoas, né? E olhar para o mundo também, mas com esse balanceamento, né? Minha gratidão pelo buraco, eu descobri a Mari aí, essa a mulher do buraco, né? Mas brincadeira, tirando a brincadeira, esse buraco é difícil mesmo, é duro mesmo. Esse buraco do 4 e 5, que nem o Kiko falou, que buraco, é verdade, que buraco, né? E todos nós temos o nosso buraco, né? E todos nós caímos, né? De vez em quando nesse buraco, tá? Então, ele coloca assim, vocês estão entendendo que ele coloca dessa forma, esses triângulos, como 3 energias, né? Então, ativa, receptiva e balanceamento, né? A energia ativa. Então, vamos falar um pouco dessa energia ativa, que a gente viu a energia ativa no 3, certo? No 7, né? E no 8, tá? Por causa dos triângulos. O 7, aqui nessa composição 4, 1, é a energia ativa. O 8, aqui nessa composição 8, 2 e 5, é a energia ativa. E aqui no triângulo 3, 6 e 9, a energia ativa é o 3, tá? Então, vou falar dessa energia ativa. Ativa ou yang, né? Como eu dizia, né, o David Dennis, ele fazia um paralelo do yin e yang, né? O yin mais princípio feminino e yang princípio masculino. Então, uma energia, né, de ação, né? Ela flui para fora. A energia do 3, 7, 8 flui para fora, em ação assertiva, em ação decisiva. Irrestritiva, eles não querem se sentirem restritos, e aí eles, né,
Se tiver, imagina dentro de uma caixa, eles rompem essa caixa, tá? E estão sempre em expansão. Então, por exemplo, o 7 odeia se sentir limitado, o 8 odeia se sentir preso, nem cintos de segurança ele gosta, né? E o 3 odeia que ele não possa ir fazer do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Tá? Então, esses são os tipos que mais rapidamente alcançam e fazem as coisas acontecerem no mundo. Por conta dessa energia muito para fora, muito em expansão, eu preciso estar nesse mundo, eu preciso contribuir com ele, eu preciso fazer coisas nesse mundo. Também, às vezes, esses mesmos tipos, o 3, 7, 8, eles podem manifestar uma quietude alerta. Olha que interessante que o David Day nos traz. 3, 7, 8 tem uma quietude alerta. Eles ficam quietos, mas eles estão alertas. O que vai acontecer? Deixa eu ver, parece que vai acontecer tal coisa. Por exemplo, o 8 tem uma visão mais macro, né? Ele tem uma visão de helicóptero. Então, ele olha o cenário todo e fica, olha, não sei não, mas ali, se eu fizer isso aqui, pode acontecer aquilo ali. Ele fica, né, nessa quietude e ruminando as coisas que podem acontecer. O 3 já está lá na frente, vendo o resultado que vai acontecer, se vai ser bom ou ruim. Ele fica introspectivo lá com os pensamentos dele, só, né, prevendo o que pode acontecer. E o 7, né, a mesma coisa, ele fica olhando em volta, tentando perceber os próximos passos que ele precisa dar. Exatamente, Mara, farejando, bem lembrado. Então, uma quietude alerta, não é uma quietude quieta, é alerta, tá? Quando contraída essa energia ativa do 3, 7, 8, essa energia se manifesta extremamente como ação e agressão. Sempre. Ou vai para ação ou vai para agressão. Às vezes, do nada, né? O 8 não podemos nem falar, né? Que do nada ele solta uma, né? Cai 4 em volta dele. Mas o 7, ele também é agressivo. Ele também olha e sai, fala que não vai fazer, que não vai voltar na situação. E o 3, a mesma coisa. Fica lá, vai perturbar ele lá se você não leva uma, né? Então, é uma energia que, quando contraída, vai para ação e agressão, tá? E se você tentar limitar um 7, ele agride. Se você tentar limitar um 8, ele explode. E se você tentar limitar um 3, é impossível, você não consegue. Né? O Gui colocou, né? O 8 discute até com o ex, é verdade. E discute mesmo, né? E discute porque esse ex está errado, me levou para o caminho errado, mandou entrar na rua errada, é um incompetente, né, na verdade. Outra coisa que o David Daniels fala é que ele faz essa elaboração e faz uma analogia com as tríades hornevianas do Riso e do Hans Hudson, tá? Então, eles são, nas tríades do Riso e do Hudson, essa energia, né, essas 3 energias, 3, 7, 8, são chamados de tipos assertivos. Tá? Ele faz essa analogia ainda com Hans Hudson, que é um outro professor de Enneagrama muito bom, muito bacana e que contribui muito aqui para nós, professores, cada vez mais. Energia receptiva. Então, o que a gente falou? Do centro 9, 6 e 3, a energia receptiva é o 9. Da tríade 2, 8 e 5 é o 5. E da tríade 7, 1 e 4 é o 4. Então,
vamos falar da energia receptiva, né? Representantes dessa energia, 4, 5 e 9, tá? Então, essa energia flui para dentro, tá? Mas como abertura e como receptividade. E externamente, como flexibilidade da ação. Então, eles flexibilizam a ação, né? Então, o 9 flexibiliza na inação, não age quando tem que agir, não se posiciona quando tem que se posicionar. Né? O 5, né? se flexibiliza a ação, não indo para a ação. Né? Pensando e não indo. E o 4, flexibiliza a ação, não tomando a atitude que deveria, né? E sendo meio condescendente com ele mesmo. Ah, não, é que hoje eu não pude fazer porque deu um problema, tal, choveu, né? Estava meio ensolarado, né? Então ele vai flexibilizando e sendo condescendente com aquilo que ele não faz. Essa energia vital receptiva, ou energia yin, como, né, o David Daniels citava, fazia analogia, então, né, princípio mais feminino, né? Essa energia vital está subdesenvolvida em nosso mundo moderno e movimentado, óbvio, né? O 5 está lá pensando, né? Se informando, conhecendo mais profundamente. O 4 está lá sentindo, percebendo, né? Tentando entender se aquilo faz sentido para ele ou não. E o 9 está lá, né? Sendo complacente, trazendo harmonia e paz para esse mundo. Aí a gente fica assim, poxa, mas espera aí, 8, vamos lá, tem que fazer, gente. Não, mas pensa e não faz, como assim? Como assim vai ficar só sentindo? Tem que ir lá, realizar, entende? Então, o mundo moderno, mundo movimentado, fica assim, castigando, punindo essa energia receptiva, essa energia yin, essa energia mais feminina, não é feminina no sentido, né, do gênero, mas é feminina enquanto de sensibilidade, flexibilidade para lidar melhor com as coisas, ligar melhor com a vida, né? Então, essa energia da presença que nos permite testemunhar a nós mesmos com empatia e compreensão. Olha só que importante. Quando contraída, né? Quando ela... Acho que voltou a gente, porque deu uma pausa aí, né? Ou ela leva a retirada ou a inércia, tá? São chamados de tipo de retirada, os tipos da retirada na abordagem horneviana, do Hudson e do Riso, tá? É a analogia que o David Daniels faz. Eu estou olhando aqui, eu vou falar rapidinho sobre a energia de balanceamento, porque daqui a pouco vai cair essa live e a gente vai continuar ela, porque é um assunto bem bacana, é um assunto que vai dar para vocês... ele dá umas dicas, né, o David Daniels, esse material do David Daniels, ele dá umas dicas de como trabalhar e como equilibrar esses centros, né, essas tríades, para você reintegrar a sua essência, tá? Então, é um assunto muito interessante, vale a pena dar continuidade nessa live, tá? E aí a gente termina na semana que vem. A energia de balanceamento é a energia yin e yang, as duas, balanceamento das duas, da energia ativa e da energia receptiva. A energia dos tipos, então, 6 nesse triângulo, 1 nesse triângulo, né? E 2 nesse triângulo, tá? Nessa tríade, né? Representa uma energia reconciliadora,
1, 2 e 6. Olha lá olha lá que harmoniza as energias ativa e receptiva. Essa energia nos permite prosperar de forma eficiente e eficaz. Mas quando contraída, né, essa energia entra em colapso e entra numa rigidez estreita e amplificada. Aí você vê 1 rígido, 2 rígido, 6 rígido. Por quê? Porque essa energia está contraída, tá? Essa energia, ela precisa ser... É muito engraçado isso, mas 1, 2 e 6, eles precisam ter uma energia reconciliadora, eles precisam harmonizar. Eles não podem ser nem muito... Imagina o 2, quando ele começa... agradar... Nossa, desembesta, né? Ou então quando ele recua e fica no drama interno, ninguém me ama. Hoje está caindo bastante essa conexão, né? Não sei porquê. Então, assim, ele fica assim, ninguém reconhece o que eu faço, tal, né? Então, assim... dia 15, a Helena me lembrou de que dia 15, segunda que vem, é a live com Domingos. Então, eu vou tentar fazer essa live na terça, tá, Helena? Dia 16, para a gente terminar esse assunto, tá? Não quero deixar para daqui 15 dias, senão as pessoas que estão participando, elas perdem essa conexão, né, com o assunto. Então, eu vou tentar fazer na terça, tá? É a continuidade dessa live. Porque na semana que vem eu tenho uma live com o Padre Domingos, onde a gente vai falar das ideias divinas e das virtudes. As virtudes como consciência de nós mesmos, para ter uma consciência de um saber maior, que são as ideias divinas, tá? Então, semana que vem a gente vai falar disso juntos. E na terça, dia 16, eu termino essa live com esse assunto do David Daniels, tá? Então... Só para lembrar, então, os tipos 1, 2 e 6 são os tipos que precisam ter uma energia reconciliadora. Tipo 1, você tem que ter uma energia de reconciliar, tá? E não essa rigidez estreita que você acaba usando. Tipo 6, a mesma coisa, tá? Reconciliar, não entrar nessa questão de... eu preciso ter certeza e tudo mais, tá? Então, isso é para vocês... De novo caiu, né? Também a Helena está me lembrando que essa semana a gente vai abrir as inscrições para um webinar gratuito sobre Enneagrama. Aí vocês podem convidar... vocês podem convidar as pessoas que são amigos de vocês, que não conhecem o Enneagrama, para assistir, porque a gente vai falar desde o início sobre o Enneagrama, né? Como é que a gente chegou nessa questão de entender as habilidades dos centros de inteligência como perfis de personalidade, tá? Então a gente vai falar disso e aí talvez as pessoas... É gratuito, praticamente um workshop gratuito, e vai ser dia 2 de julho, né, ou 3 de julho, Helena, que a Mara está perguntando. A Mara, minha parceira em Maringá, né, querida? Logo a gente vai se ver de novo, uma parceira querida, mãe do Guilherme, da Palomara, 4 de julho. Tá? 4 de julho vai ser num sábado de manhã, acho que é das 10 a 1, né, Helena? Que a gente vai fazer um webinar gratuito sobre Enneagrama para as pessoas que queiram conhecer e entender como é que o Enneagrama funciona, por que funciona o Enneagrama na vida das pessoas, como é que a gente trabalha com o Enneagrama, tá? Mas, semana que vem, dia 15, Padre Domingos e eu, e dia 16 a gente continua com essa live. Inclusive, Carol, vocês que têm pessoas da família ou da empresa, vocês podem convidar as pessoas para participarem desse webinar, né? Por quê? Porque nesse webinar a gente vai passar informações mais iniciais sobre o Enneagrama. Então, vale a pena.
sabe, você pegar um grupo de pessoas, ou da família, ou da empresa, para conhecerem, é quase como um curso mesmo, tá? O webinar será pelo Meets, tá? Então não dá para ficar aberto depois. Então